Olá a todos, paz e graça, eu sou o pastor Anderson Macedo, sejam todos bem-vindos ao canal Geração de Samuel. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique embaixo em inscrever-se, curta esse vídeo, ative as notificações clicando no sininho, deixe também seu comentário, o que é que você acha, sabe ou tem dúvida sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo no Pentateuco, isto é, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso tudo nós chamamos de Pentateuco. Bem, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos a doutrina da cristologia sendo revelada também nos 5 primeiros livros da Bíblia, mostrando o Cristo pré-encarnado. O que é o Cristo? O Cristo pré-encarnado. Antes de Jesus vir ao mundo em carne, evidentemente, ele já existia, porque ele habita na eternidade. E a eternidade é a total ausência de tempo. Dentro da cristologia nós temos as fases de Cristo e sua obra. A encarnação, que foi o seu nascimento humano, foi um processo, mas isso não significa que ele não existia. Ele já existia desde a eternidade, conforme João capítulo 1, que tudo que foi feito foi por meio dele desde a criação. Apocalipse diz o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o projeto salvífico já havia sido orquestrado, planejado, projetado por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, Gênesis, de tantas formas que podemos ver Cristo, nós vamos observar de maneira implícita a obra de Deus mostrando Cristo pré-encarnado em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Quando o homem cai, o que acontece? Ele corre, procura folhas de figueira para cobrir sua nudez e de sua esposa Eva. Mas Deus providenciou peles de animais para cobrir essa nudez. Subentende-se que houve um sacrifício para que existisse a pele de animais. Houve um derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais ao invés de peles, ou melhor, ao invés de folhas de figueira. Folha de figueira significa o próprio homem providenciando sua justificação, sua salvação. Quando Deus providencia a pele de animais, subentendendo que houve um sacrifício, significa que o homem não é capaz de cobrir sua nudez espiritual. Somente uma obra vinda de Deus para o homem, para cobrir sua nudez, que é o pecado. Ou seja, Deus já está ali apontando para o sacrifício de Cristo, o único capaz de justificar o homem, ou seja, remover sua culpa através da obra de cruz. Além disso, nós temos o clássico texto de Gênesis 3,15, falando sobre a semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então nós podemos perceber em Gênesis, desde o início, Cristo sendo mostrado, revelado. E por que não dizer ainda em Gênesis, de capítulo 14 do mesmo livro, Gênesis, quando mostra Melquisedeque, rei de Salém. Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. O que isso quer dizer? Que Melquisedeque era rei e sacerdote. Significa também que Cristo é rei e sacerdote. Isso que significa Cristo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, não vem da ordem de Arão, da ordem araônica. Vem da ordem de Melquisedeque, que é antes de Arão. Porque Arão foi sacerdote, mas não foi rei. Melquisedeque foi sacerdote e também rei, apontando para Cristo com o ministério completo, rei e sacerdote. E no próprio significado, rei de paz. Rei de Salém significa rei de paz, aquele que traria a paz para o povo aflito e perdido. Passando de Gênesis, nós estamos no Êxodo. Êxodo que significa saída, porque é o livro que mostra a saída do povo do Egito, saída em massa, a libertação da escravidão, é o que consta o livro do Êxodo. Quando nós lemos Êxodo capítulo 12, nós podemos perceber um texto clássico também sobre a instituição da primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Por quê? Porque naquele momento que o povo passa da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do Egito rumo a Canaã, é um momento de transição.
Então, o que aconteceu em Êxodo? Nesse momento da libertação, a Páscoa significa libertação da escravidão, em seu ato, o nome significa passagem, mas o seu ato, libertação da escravidão. Ali Deus ordena que Moisés derramasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, o cordeiro que estava dentro da casa dos hebreus. Nós podemos ver João Batista apontando para Cristo já no Novo Testamento, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós percebemos Cristo no livro de Êxodo como o Cordeiro Pascal, aquele que futuramente derramaria seu sangue por todos, chamando todos os homens à salvação, à purificação, à justificação, mostrando que um ser inocente morreria para salvar milhares e milhares de pessoas. Quando nós passamos o Êxodo, nós estamos em Levítico. O que é Levítico? O livro das leis levíticas. O livro que mostra a santidade, a santificação, os rituais, as cerimônias. Nós também podemos perceber no livro de Levítico a oferta, o sacrifício. Enquanto que Êxodo é o ser, que é o cordeiro, Levítico agora é a oferta, é o sacrifício, ou seja, é a oferta e o sacrifício sendo efetivados, consumados, derramando o seu sangue. Êxodo, o ser, o cordeiro. Levítico, a efetivação desse sacrifício, aplicando a relevância da santidade para o povo de Deus. Vai descrever também Cristo como o sumo sacerdote, porque é o sumo sacerdote que tinha a legitimidade, a autonomia de realizar esses sacrifícios e rituais intercedendo pelo povo no livro de Levítico. E Hebreus capítulo 8 mostra que Cristo é o nosso sacerdote, que isso apontava para Cristo como sacerdote, nosso intercessor, aquele que não fez uma oferta, porque ele mesmo foi a oferta por nós. Quando nós chegamos agora no livro de Números, ainda dentro do Pentateuco, por que esse livro leva esse nome? Porque é neste livro que houve um censo. O censo é uma contagem, tanto no início do livro como no final. É quando Israel é contado para a guerra, para saber quem estava habilitado para a guerra. Por isso leva o nome de Números, porque houve um censo, literalmente uma contagem. No livro de Números, nós podemos perceber uma profecia muito específica para Cristo. É o rei vindouro, descrito como a estrela de Jacó, em Números capítulo 24, versículo 17. A estrela de Jacó, apontando para Cristo. Então nós podemos perceber que seria o rei que derrotaria todos os seus inimigos. Chegamos agora em Deuteronômio. Como Cristo está em Deuteronômio. Moisés ele faz uma revelação importante, ali foi uma profecia. Deuteronômio, capítulo 18. Moisés começa a descrever, você pode ler também capítulo 17, fica melhor, e o capítulo 18. Ele está falando que haveria um profeta semelhante a ele futuramente, isso é profecia, apontando para o futuro, e que a esse profeta o povo deveria ouvir, especificamente Deuteronômio 18, do 15 ao 22. E Cristo, em seu ministério terreno, ele teve um ministério tríplice, é a tríade ministerial, é o Cristo rei, o Cristo sacerdote e o Cristo profeta. Então essa profecia, ela se aplica e se cumpre em Cristo, aquele que é profeta. Nós podemos perceber isso no texto da mulher samaritana, evangelho escrito por João, no Novo Testamento, capítulo 4, quando ele dialoga com a mulher samaritana a fim de salvá-la, ela disse: vejo que és profeta. Portanto, Cristo no Pentateuco está amplamente, claramente, plenamente presente, apontando para o Novo Testamento, onde tudo se cumpre cabalmente. Deus abençoe a todos, não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário e seja edificado com esse vídeo. Pastor Anderson Macedo, um abraço a todos.